Preparados para a terceira semana? Vamos aprender um pouco mais sobre equação da reta. Mas antes, não se esqueçam de deixar o like, ativar o sininho e vamos aprender um pouco. Olá pessoal, como mencionado, vamos falar um pouco sobre a equação da reta. E para isso, vamos lembrar do primeiro vídeo da semana 6 que fala desse carinha aqui do cantinho, que é o René Descartes. Agora, a gente vai basicamente fazer com uma construção geométrica aquela fusão que ele fez de relacionar a álgebra com a geometria. Mas antes, como que a gente pode representar uma reta? A primeira ideia que eu já fiz no desenho aqui é de forma geométrica. Então, a gente tem o plano e a gente vai e representa graficamente, né? A reta. Só que existe outra forma de definir a reta, que é através da equação da reta. Então, essa aqui é a primeira forma. A segunda forma é a equação da reta. Mas quem que é essa equação? Bom, no decorrer do vídeo, a gente vai falar sobre essa equação. Mas antes, vamos fazer algumas considerações. Basicamente, a equação da reta, ela vai ser o seguinte. Ela vai ser igual um y, certo? Eu vou ter vários valores para y, dado que minha lei de formação para encontrar o y é a vezes x mais b. Então, é ax mais b. Mas quem que são esse a, esse b e quem que é esse x? Certo. Então, o a, ele é chamado de coeficiente angular. E o b, ele é chamado de coeficiente linear. E esse x aqui, ele vai ser os valores que o x pode assumir na reta, né? Então, aí a gente varrendo toda a reta, a gente tem todos os números reais. Então, aqui o x são valores de números reais. Essa equação é uma equação genérica. Então, se eu suponho um valor para A e um valor para B, eu vou ter um exemplo de uma equação. Digamos, por exemplo, que seja y igual a 2x mais 1. Isso aqui quer dizer que meu coeficiente angular é igual a 2 e o meu coeficiente linear é igual a 1. Então, se eu suponho valores para x aqui, eu vou obter valores para y e fazendo a união desses pontos, eu vou conseguir definir, verificar que todos os pontos que eu encontrar aqui em relação a y vão estar sobre uma mesma reta, ou seja, o y igual a 2x mais 1 vai definir, né, os infinitos pontos que vão estar contidos em uma reta. Para poder determinar uma reta através de dois pontos, nós devemos lembrar que, dado dois pontos, nós temos pelos postulados de Euclides que vai existir uma única reta que vai conter esses dois pontos. Então, existirá uma única reta que conterá esses pontos. Mas o que isso quer dizer, significa para a gente aqui em relação à equação da reta? Então, quer dizer o seguinte, se eu tenho, por exemplo, um ponto P e um P igual àquela estrutura que a gente viu, x0, y0
e um Q igual a um x1, y1, através desses dois pontos, eu consigo determinar a equação da reta que passa por esses dois pontos. Por um dos postulados de Euclides, a gente consegue, né, provar que essa reta ela vai ser única, né? Então, antes de passar para um exemplo, eu quero explicar melhor para vocês a respeito de como identificar esses valores de A e B graficamente. O A, ele diz respeito à inclinação da reta, certo? E o B, que é o coeficiente linear, ele vai ser o ponto em que minha reta vai cruzar o eixo Y. Então, esse ponto aqui, ele vai ser o coeficiente linear, certo? E aqui, percebam que a reta aqui, ela tá para valores grandes e depois, né, tá para Y positivo, e depois ela vai caindo, caindo até chegar no zero e depois ela começa a assumir valores negativos. Nesse caso aqui, a inclinação da reta, ela é negativa. Então, a gente consegue generalizar o seguinte: se o A, vamos colocar aqui uma outra observação. Se o A for maior que zero, para A maior que zero, a reta ela vai ser crescente. Então, a reta, ela vai ser crescente. Ou seja, os valores tendem a crescer à medida que eu aumento o valor de x, certo? E se o A for menor que zero, eu vou ter uma reta decrescente. Então, quer dizer que quanto maior o valor para x, menor vai ser o y associado a ele. Agora, nós vamos praticar um pouquinho sobre esses conceitos. Então, a gente sabe o que? A equação da reta, sabe identificar o coeficiente linear através do desenho gráfico. A gente sabe verificar quando que uma reta ela vai ser crescente e decrescente. E agora, em quais situações que vai aparecer isso no PET para vocês? Pode ser que apareça dois pontos e você precise determinar a equação da reta, dois pontos para determinar a equação da reta. E pode acontecer outra situação. Dado que você tem a reta representada graficamente, você terá que associar o gráfico a uma equação de reta. Mas como que isso vai funcionar? Vamos usar novamente, assim como na semana 2, o software GeoGebra. Vamos abrir aqui a janela de álgebra, que eu fechei ela está aqui em exibir. Você clica aqui na janela de álgebra para a gente acompanhar o posicionamento, né? Tudo que a gente está fazendo aqui no plano cartesiano. Então, vamos marcar dois pontos aqui. Vamos marcar o ponto 1, 3 e o ponto menos 2, 1. Menos 2 no x, 1 no y. E aqui, 1 no x, 3 no y. E a gente quer determinar a reta que passa por esses dois pontos. Vamos voltar ao slide.
Vamos agora aqui fazer as contas para depois verificar no GeoGebra. Então, a gente sabe que o A vai ser igual a 1, 3 e o B vai ser igual o menos 2, 1, certo? Só conferindo aqui. Isso mesmo. Então, a gente precisa encontrar qual que é a equação da reta que passa por esses dois pontos. Qual a informação que a gente tem? Que a equação da reta, vamos colocar aqui, encontrar a equação da reta que passa por A e B. E a gente sabe que essa reta ela vai estar unicamente determinada. O que sabemos até então? Que a equação da reta é igual a y, né? Y igual ao ax mais b. E a gente tem dois pontos. A gente tem o ponto A, que vai me informar um valor de x e um valor de y, e o outro ponto B, que vai determinar outro valor para x e outro valor para y. E para resolver esse problema, a gente vai precisar dos dois pontos. Como a gente só tem a informação a respeito do x e do y, a gente vai associar, fazer uma ligação entre dois temas, que vai ser o tema que a gente está estudando agora, que é a equação de reta, e o sistema, né? Os sistemas, resolver um sistema linear. E como que eu vou montar esse sistema? Deixa eu anotar aqui, sistema linear. Então, o que a gente sabe em relação ao ponto A? Que se o x vale 1, eu tenho que encontrar o y igual a 3. Então, isso aqui, se a gente substitui no asterisco, o que a gente vai encontrar? Que o 3 vai ser igual a vezes 1, eu vou substituir os valores dos pontos, mais o b. O a e o b é justamente quem eu quero saber. Então, o que isso aqui resulta para a gente? Que a mais b vai ser igual a 3. E em relação ao ponto P, o que a gente tem? Em relação ao ponto B. A gente tem outra informação em relação à equação da reta. Nós temos que, aqui no caso agora, o y vai valer 1. Então, quer dizer que 1 vai ser igual a... Quem que é o A? O A eu não sei quem que é. E o B, e o X, ele é igual a menos 2. Então, mais B, que eu não sei quem que é. Então, o Y vai ser igual a menos 2A, 2 vezes A, menos 2 vezes A, mais o B. Então, com isso, a gente tem um sistema. Então, quem que vai ser esse sistema? Eu tenho que A mais B vai ser igual a 3. E menos 2A mais B vai ser igual a 1. Então, a gente pode resolver esse problema de três formas diferentes, né? Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar essa equação de cima por menos 1 e somar as duas equações, que é o método da adição, certo? Então, aqui, quem que vai ser o novo sistema? Vai ser menos A menos B igual a menos 3
E aqui embaixo vai continuar a mesma coisa. Menos 2A mais B igual a 1. Certo, agora se somarmos essas duas equações, vamos chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2. Somando 1 e 2, nós demos o seguinte, que aqui vai somar, né? O menos A com menos 2A vai ser igual a menos 3A. E aqui, menos B com mais B vai dar 0B, então mais 0B. Menos 3 com 1 vai ser igual a menos 2. Isso implica aqui pra gente que é igual a quê? Menos 3A vai ser igual a... Aqui 0B, então simplesmente ele sumiu. Igual a menos 2. Ou seja, isso vai implicar pra gente que o A vai ser igual a... Dividindo os dois lados por menos 3, eu tenho que o A vai ser igual a menos 2 dividido por menos 3. Ou seja, o A ele vai ser igual a 2 terços. E agora, para achar o B, Carol, o que a gente faz? Então, a gente volta em uma das equações e substitui o valor de A para encontrar B, certo? Então, se a equação aqui, né? Vamos substituir nessa aqui de baixo, na 2. Então, encontrando B. Vou anotar aqui. Encontrando B. Então, eu sei que o A vale 2 terços. Então, onde tenho 2, eu vou colocar aqui em 2. Eu substituo por 2 terços. Mais o B que eu não sei quem que é quem eu quero descobrir. Isso implica pra gente que o menos 2 vezes 2 terços vai ficar multiplicação de duas frações. Aqui tem o 1 embaixo, então vai ficar menos 4 terços mais B igual a 1. Isso implica pra gente que o B ele vai ser igual ao quê? Se eu somo 4 terços dos dois lados, vai ficar 1 mais 4 terços. Então, aqui eu tenho que resolver um MMC. O MMC dessas duas coisas, né, de 3 e 1, vai ser igual a 3. Ou seja, eu vou fazer o quê? 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. Então, 3 aqui. E 3 dividido por 3, 1. 1 vezes o 4, 4. Ou seja, o B ele vai ser igual a 7 terços. Como temos o valor de A e B, a equação da reta, é o quê? Y igual a o A, 2 terços, então 2 terços de x. Então, isso aqui é para qualquer valor de x, né? Inclusive para o A e para o B. Mais 7 terços, certo? E aí, se a gente quiser, essa aqui é a equação da reta. Vamos fazer uma verificação se a gente fez alguma conta errada lá no GeoGebra. Aqui nesse comando reta, a gente pode selecionar os dois pontos. Então, se eu seleciono os dois pontos, eu tenho quem que é a equação da reta. Certo? Aqui, eu tenho menos 2x mais 3y. Eu posso isolar o y. Então, se eu isolo o y, vai passar para cá o 2x, vai ficar mais 2x. E eu vou ter que dividir tudo por 3. Isso quer dizer que o B ele vai ser exatamente igual a 7 terços e o A ele vai ser 2 terços, como a gente havia previsto. Então, existe outra maneira da gente conferir o ponto B, que é o coeficiente linear. Se eu procuro interseção entre o eixo Y e o eixo e a própria reta, eu vou encontrar esse ponto C. E o ponto C ele é obtido por quando o x ele vale 0, que é justamente o que a gente sabe, né? Se a gente substituir o 0 lá, vai ficar simplesmente o B. E o B ele vai ser 7 dividido por 3, ou seja,
vai ser uma dízima, que vai ser igual a 2,33 aproximadamente. E essa é uma forma de que eles vão cobrar vocês aí no exercício da semana 3. Outra forma, pausem o vídeo se vocês quiserem copiar. Eu vou aqui esconder esses pontos. Seria o seguinte, dado que eu tenho a reta, então eu tenho aqui uma reta qualquer. Eu tenho que encontrar quem que vai ser a equação da reta. Eu quero esconder aqui, vou esconder o ponto C. Só que aí vocês vão ter informação em relação deixa eu melhorar esse desenho aqui. Vai ficar bem explícito para vocês onde que está esse ponto B e onde se a inclinação vai ser positiva ou negativa. A gente sabe que a equação da reta, ela vai ser sempre igual a um y igual a um ax mais b. E aqui no caso, o b, ele vale 3, né? 3. E para saber a inclinação desse a aqui, né? O valor de a, o que eu posso fazer? Percebam que aqui eu tenho um triângulo retângulo. E aqui eu tenho a medida desse e tenho a medida desse. E com isso eu consigo verificar quem que vai ser a inclinação da reta, né? O valor da inclinação. E outra forma é uma formulinha que vocês vão aprender mais para frente quando a gente estiver falando de função afim, certo? Esses exercícios aqui de identificação, vocês conseguem resolver fazendo uma associação em relação à trigonometria do triângulo retângulo, que foi uma matéria que já foi vista. Então, aproveitem para treinar, tá? Então, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.